Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago um compilado das principais dúvidas que você, internauta, colocou aí no YouTube. Vini Invest, o canal que grava vídeos diários e o único que responde todas as suas dúvidas, tanto no YouTube quanto no Instagram. E no vídeo de hoje, as dúvidas principais são sobre o Tesouro IPCA e uma última sobre manipulação de taxas no Tesouro Direto. Acompanha aqui comigo e se ficar com a dúvida, coloque no comentário que eu vou responder. A primeira dúvida: comprei Tesouro IPCA com uma taxa abaixo de 6%. A taxa subiu. Eu agora estou tendo prejuízo. Devo vender ou não devo vender? Vamos entender um pouco melhor essa dúvida olhando aí para esse gráfico do Tesouro Direto do IPCA 2045. Você repara nesse gráfico que a taxa atualmente está acima de 6%, girando ali 6,15, 6,18, por volta disso. Lembrando que esse título foi lançado há 7 anos, mas nós já tivemos aí dois momentos de taxas bem diferentes, que são esses dois marcados na sua tela. Na parte verde, você vê os momentos em que a taxa ficou acima de 6%. E repara muito claramente que esses momentos foram bem raros quando nós olhamos para esse título. Traduzindo para você, olhando historicamente as taxas do Tesouro IPCA, uma taxa acima de 6% é muito boa. E eu falei sobre isso no vídeo de ontem. Se você não assistiu, assiste lá. Esse é um ponto que você precisa gravar. A taxa está muito boa e eu venho repetindo isso vídeo após vídeo. Mas repara que existe aí nesse círculo vermelho um período em que as taxas ficaram abaixo de 6. Aliás, bem abaixo de 6%. Lá em 2020, a taxa chegou a ficar abaixo de 3%. É por isso que eu digo, no meu método, não vale a pena você comprar sempre Tesouro IPCA. Pelo contrário, você deve fazer aportes concentrados. E eu explico isso no clube de membros. E vai ter vídeo exclusivo nesse final de semana novamente. Quer entrar? Clica aí na descrição do vídeo que você vai entender melhor. Em que situação, então, você deveria vender quando comprou um Tesouro IPCA com uma taxa abaixo de 6%? O que eu chamo aí uma taxa abaixo de 6%, entre 5% e 6%. Você deve vender? Na minha opinião, não. Exceto, ponto número 1, se você se enganou, não sabia nada da marcação a mercado e utilizou esse recurso para reserva de emergência. Aí você está enrolado se você não tiver outro investimento, porque como a taxa subiu, o preço caiu e você vai precisar resgatar no prejuízo. Nesse primeiro caso, não tem alternativa. Segundo caso, se você não puder esperar pelo menos 4 anos. Vini, quer dizer que depois de 4 anos, com certeza eu terei lucro? Não, mas existe aí uma estatística que comprando acima de 6%, você aguardando 4 anos, tem 90% de chance de você ganhar mais que o CDI. E eu acho que isso daí já é fundamental. Então, se você não pode aguardar pelo menos 4 anos, aí realmente pode ficar complicado. Não estou dizendo que você não possa ganhar mais com prazo menor. Eu só estou dizendo que a partir de 4 anos, a sua chance de ganhar mais é elevadíssima. E o terceiro ponto, se isso está tirando o seu sono, você chega à noite, fica preocupado com esse prejuízo e noite após noite você não dorme, você não consegue relaxar e a sua vida está ficando complicada. Se nesse caso você não tiver uma reserva de emergência em outro local, aí talvez compense. Fora isso, eu não vejo uma situação que justifique você vender um título entre 5% e 6% do IPCA 2045. E agora vamos para a nossa segunda pergunta. Só que antes, dá aquele super like, porque agora são perguntas sobre o Tesouro IPCA. Se a inflação subir, como fica o Tesouro IPCA? Então você comprou um Tesouro IPCA e sabe que a projeção de inflação para frente é em torno aí de 4%. Mas quando olhamos o histórico de longo prazo, a inflação no Brasil é de 6%.
E a pergunta é, se essa inflação subir, além disso, 7%, por exemplo, 10%, como é que fica a situação? Eu relembro você que a rentabilidade do Tesouro IPCA é formada pela taxa pré-fixada, que é definida no momento da sua compra, e também pela expectativa de inflação. Então repara, a taxa ela é pré. Você comprou, você não muda mais a taxa daquela sua compra. Já a inflação é pós, é da data da compra até o resgate ou até o vencimento. Por isso que ele é considerado um título híbrido, taxa pré e inflação que é pós-fixada. Vendo isso, você tem aí o gráfico da nossa inflação nos últimos 12 meses, mês a mês. Você repara que existem oscilações, mas não são oscilações assim tão consideráveis. Isso não é garantia para o futuro, mas é uma referência para você em relação aos últimos meses. E aqui eu trouxe a simulação. Vamos supor que você comprou a 5,5% e depois essa inflação que tinha expectativa de 5% subiu para 7%. Para você que leva até o vencimento, você passaria a ter um ganho nominal de 10,78, passando para 12,89. Então a sua rentabilidade nominal, ela sobe. Mas isso para quem leva até o vencimento. Se você comprou e está preocupado com a inflação, mas quer vender o título antes, eu preciso te dizer, você vai ficar dependente da sua taxa, porque a inflação não vai dar aquela pancada tão rápido para cima ou para baixo, principalmente por causa da nossa taxa Selic, que deve ficar aí em torno de 10, 10,25. É uma Selic considerada alta, então para a inflação subir ainda mais é menos provável. Não estou dizendo que não possa acontecer, estou dizendo que é menos provável. O principal aí que pode mudar tudo é a taxa. Se tivermos um estresse maior e a taxa voltar a subir, mas historicamente essa taxa está muito boa. Vamos para a terceira pergunta agora. Se vender Tesouro IPCA, eu ganho da inflação? Olha que interessante. Na pergunta original, a pergunta foi: se eu vender Tesouro IPCA, eu ganho a inflação dos últimos 12 meses? Veja, você quando compra um Tesouro IPCA, você só tem a garantia da taxa e da inflação no vencimento. Por que no vencimento? Acompanha comigo novamente a explicação. Você tem a taxa pré e o IPCA. Essa garantia só se concretiza no vencimento. Ali você vai ter a certeza que vai receber tudo. E aqui eu trago para você a expectativa de inflação. Aliás, o histórico de inflação acumulado, os últimos 12 meses, que era a pergunta. Veja que agora nós tivemos aí uma alta que jogou então a inflação acumulada para a volta de 3,75, 3,78 nos últimos 12 meses. E para frente, o Copom está vendo que a expectativa de inflação continua subindo para 2024 e também para 2025, que é a principal variável para o Comitê de Políticas Monetárias. Respondendo à sua pergunta, vai ganhar sempre da inflação? Vai, se você levar até o vencimento, porque lá no vencimento o seu título vai valorizar, ele vai ter o valor do valor nominal atualizado, que é atualizado pela inflação. Agora, se você vender antes, você não tem qualquer garantia que ele vai estar no positivo, exceto quando você compara o preço de compra com a simulação do preço de venda. Ali você tem uma referência a respeito então do ganho ou da sua perda. Mas se você vender antes, pode sim ter prejuízo. Esse é o ponto principal. Lembre sempre, a inflação é uma das variáveis. A taxa talvez seja muito mais importante do que a expectativa de inflação. É ela que faz dar essa variação do preço para cima ou do preço para baixo. E é isso que você tem que ficar de olho. Agora, uma pergunta muito interessante. Não é sobre o Tesouro IPCA, mas é sobre todos os títulos. A pergunta é: o Tesouro Direto pode estar segurando as taxas? Ou seja, impedindo que as taxas subam mais? Aqui eu preciso te explicar algo que talvez você não saiba. Nós temos duas principais variáveis quando estamos falando de títulos. Nós temos então a taxa Selic, que é definida pelo Comitê de Política Monetária e é revisada a cada 40 dias. Esse comitê se reúne. Essa taxa é a que define praticamente os títulos Tesouro Selic
27 e Tesouro Selic 29. Por quê? É a taxa Selic e mais uma taxinha pré. Só que essa taxa pré não faz praticamente diferença nenhuma na sua rentabilidade. É muito pouquinho. Para as demais taxas do Tesouro, aí você precisa entender. Quem define não é o Copom, não é o governo, não é o Banco Central. São as pressões do mercado. Quanto mais pioram a situação do mercado, aliás, quanto mais piora a situação do mercado, as taxas aumentam, porque o mercado cobra taxas mais altas para poder investir aqui no Brasil. E isso não tem essa relação com o Tesouro Selic. Tesouro Selic é curto prazo. Quando olhamos para o Tesouro Direto, boa parte dos títulos são títulos de médio e longo prazo. Então você precisa entender essa situação. As taxas são do mercado, excetuando a taxa Selic, que é do governo. Respondendo então à pergunta, o Tesouro pode estar atuando segurando as taxas? Via de regra, não. De forma excepcionalmente, e no intraday sim, quando ele suspende temporariamente aquelas operações e deixa só o Tesouro Selic para você investir, para que o mercado dê uma acalmada e reavalie se aquela taxa é a taxa realmente ideal. Então, essa é a informação para você. Tanto nas disparadas de taxa para cima quanto para baixo, o Tesouro suspende temporariamente, excepcionalmente, as operações de compra. E aí você já entende que é para tentar dar uma acalmada no mercado nessas taxas, excetuando o Tesouro Selic, que não tem histórico aí de suspensão das operações. Agora você entendeu tudo, mas se ainda ficou com alguma dúvida, pode me enviar. E eu queria finalizar com 2 últimos avisos. Estamos também aqui no Instagram. Se você quer mandar a sua pergunta e quer que eu responda por meio de um vídeo, tá aqui para você. Vini_investe_ Instagram. Digita aí no Google. Não esquece do underline para não cair no Instagram errado. Aqui você vai ver então a nossa página, os vídeos que já gravamos e bem aqui na metade a nossa Linktree. Vini, o que é a Linktree? São todos os serviços que nós temos. O painel do Tesouro Direto, o WhatsApp, a mentoria, enfim, inúmeras informações para que você se mantenha bem informado. E olha, para finalizar mesmo, acabaram as promoções do canal com 50% de desconto. Vou fechar a contabilidade, fazer então as compras e prestar contas para você que confiou e que se dedicou aqui também enviando recursos para a população do Rio Grande do Sul. Em breve você terá tudo detalhado. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que aproveitem muito esse final de quinta-feira e o final de semana que se aproxima. Um abraço e até o próximo vídeo.